Olá, sejam muito bem-vindos para a nossa sétima aula de biologia e hoje a gente vai falar sobre transporte passivo. Falando primeiramente sobre a permeabilidade seletiva da membrana plasmática, né? Bem, essa permeabilidade, ela atua no equilíbrio das substâncias na célula, fazendo com que o meio interno dessa célula seja adequado ao metabolismo normal. Então, ele deixa um ambiente, essa permeabilidade deixa um ambiente agradável para ela fazer os processos químicos nela, regulando a entrada e a saída de substâncias, permitindo a saída de substâncias a entrada, desculpa, a entrada de substâncias responsáveis pelo seu crescimento, regeneração e processos vitais, e deixando as que não vão trazer nada de novo ou as que vão trazer algum malefício para fora. Ana vai conseguir fazer essa seleção por meio de dois tipos de transporte. Hoje a gente vai falar sobre o transporte passivo. Para começar a explicar o transporte passivo, eu preciso primeiro explicar para vocês a diferença entre quantidade e concentração. Quantidade é fácil. Vamos dizer aqui, tomar como base, é um exemplo, que 1 litro de água é proporcional a 100 gramas de sal. Então, se eu ponho 100 gramas de sal em 1 litro de água, vai ser diluído, vai ficar numa boa. Agora, vamos lá. Se eu ponho 500 gramas de sal nesse e 400 gramas de sal nesse. Então, aqui vai ter 500 gramas de sal e aqui vai ter 400. Esse aqui vai conseguir ser diluído normal. Aqui vai estar mais água que sal. Porém, isso aqui eita, isso aqui é a quantidade, ok? É o tanto que eu ponho de sal ou não. Nessa água vai ter 400 gramas, nessa aqui vai ter 500, ok? Agora, vamos vir aqui na concentração. A concentração, ela depende da proporção de um e outro. Então, se tem mais água do que sal, o sal, ele vai estar numa concentração menor. Se tem mais sal do que água, aí o sal vai estar numa concentração maior. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui 500 gramas de sal. O proporcional para isso iria ser 200 gramas, só que aqui tem mais sal. Então a concentração de sal aqui é maior, certo? Aqui eu também ponho 500 gramas. Só que aqui, para ficar proporcional, eu teria que pôr 1000 gramas, certo? Então vai ficar com uma menor concentração de sal, ok? Então depende da proporção de água para do soluto que tem. Aproveitando que eu já comecei a falar sobre soluto, vamos ver o que é uma solução. A solução é a junção de soluto mais solvente, que forma uma solução. O que é o soluto? Soluto é o que está dissolvido no solvente. O que é um solvente? É o que dissolve o soluto. Vamos tomar o exemplo da água como solvente. A água é um solvente universal, então ela funciona como um solvente para tudo. Vamos tomar aqui nesse exemplo de água com sal. A água é o soluto, é o solvente, e o sal é o soluto, porque o sal ele tá na água, que é o solvente. Isso vai formar uma solução. Por exemplo, você tem água e nessa água tem algumas partículas de lipídios, por exemplo. Essas partículas vão ser os solutos
e a água vai ser o solvente e isso vai formar uma solução. Então, já que vocês já entenderam, provavelmente, a gente pode começar a voltar a falar sobre transporte ativo mesmo. Bem, esse transporte, ele não tem gasto de energia, então ele não usa ATP, que é a energia da célula, e ele ocorre a favor do gradiente da concentração, onde tem a maior concentração de solutos para a menor concentração de solutos. Não sei se ficou confuso, provavelmente, então nada melhor que um desenho. Bem, não há gasto de energia, né, nesse tipo de transporte. E o que quer dizer que é a favor do gradiente da concentração? Então a gente tem aqui a membrana plasmática. Aqui é o lado externo e aqui é o lado interno, certo? No lado externo tem várias substâncias. Aqui, ok? Aqui tem muita concentração de substâncias no lado externo. E vamos dizer que essa partícula vai entrar na membrana. Ela vai ir do lugar onde tem mais concentração para um lugar onde tem menos. E por que que não há gasto de energia? Pensa quando você está no metrô e você vai sair do metrô. Você tá lá e normalmente, se é uma estação muito lotada, tem um monte de gente que sai com você, certo? É como se fosse isso, você é esse ponto e todas as pessoas são esses aqui. Todo mundo começa a sair. Você praticamente é levado pelas pessoas que estão saindo para fora do metrô, onde tem menos gente, ok? Então é por isso que não há gasto de energia. E daí então tá indo do de maior concentração pro de menor concentração. Explicando agora o primeiro tópico do transporte passivo, o primeiro tipo, que é a difusão simples. Ela serve para passar lipídios, álcoois, na verdade, aldeídos, cetonas e anestésicos. E acontece com solutos pequenos que se dissolvem bem em lipídios, ou seja, solutos pequenos e mais lipossolúveis conseguem passar do meio extracelular para o citosol da célula, atravessando os espaços entre as moléculas de fosfolipídio. Então a gente tem aqui as moléculas de fosfolipídio, aqui, no meio os ácidos graxos, e tem alguns espaços entre elas. Aqui eu fiz um espação, mas pensa que em nível assim, olhando, é muito menor esse espacinho. Eu fiz aqui só um ampliado. Então tem um espacinho aqui. E em solutos pequenos e mais lipossolúveis, ou seja, que conseguem meio que, não é a palavra certa, mas eu vou usar porque é mais fácil de entender, que conseguem meio que nadar mais rápido nos lipídios, vão conseguir passar do exterior da célula para o interior. Então, é basicamente, ele vai fazer esse caminho aqui até o interior da célula. Um exemplo de que acontece isso é no oxigênio e no dióxido de carbono. Nesse vídeo vocês vão poder ver, né, aqui o canal de quem eu achei o vídeo, como isso acontece. Então vocês conseguem ver algumas coisas que entram pela membrana e passam por ela. Ó, saindo aqui. Agora vamos falar sobre o segundo tipo de transporte passivo, a osmose. Ela é a passagem de água pela membrana, né? Esse movimento da água serve para equilibrar as concentrações de solutos dentro e fora das células. Ele vai basicamente diluir os solutos, garantindo que elas funcionem corretamente, né? Que a célula funcione corretamente. E ela também ajuda na hidratação das células, na eliminação de resíduos e na absorção de nutrientes. A gente tem três tipos de soluções. Bem, três tipos de soluções. Temos a primeira aqui, ó. Nesse aqui, pensa que é um copo com água.
e aqui dentro tem hemácias. Esse sinal de mais aqui é um sal, ok? Então a hemácia, vamos dizer que ela tem dois sais. Em uma solução hipertônica, ou seja, hiper é mais, então que nesse caso teria mais sal, então aqui teria, vamos dizer, 3. Numa solução hipertônica, como essa aqui tem mais sal, ela vai puxar a água que está dentro dessa hemácia, fazendo ela murchar. Outro nome, plasmolizar. Outro nome, crenar, né? Tem três nomes para esse murchar, né? Plasmolizar, murchar e crenar, né? De crenação. Então vai estar saindo mais água, porque lembra, o sal ele meio que puxa a água, sabe? Então vai puxar a água que está dentro da hemácia. Isso é uma solução hipertônica. E depende do referencial, claro. Se for uma célula aqui com três sais, aí vai ser uma isotônica que a gente vai explicar agora. A isotônica, ela iso é igual. Então vai ter a mesma quantidade de sal. Então a gente vai ter aqui dois sais. O que vai acontecer aqui? Nada. Tem dois sais, então não tem nem sal a mais para um lado, nem sal a menos para outro. Tem uma quantidade igual da concentração de sal. Então, não acontece nada, nem sai muita, nem entra muita, fica na mesma. Na hipotônica, que é pouco, né? Essa aqui teria um sal apenas, né? Hipo, que é menos, né? Então, a hemácia acaba tendo mais sais, fazendo com que entre muita água na hemácia, fazendo ela, vou fazer um desenho aqui, fazendo ela inchar, e conforme ela incha, ela pode ocorrer uma hemólise, né? Lise é quando ela estoura, e hemo é por causa da hemácia, né? Então, uma hemólise, ela basicamente é estourar, por causa do excesso de água que tem. E aqui não ia acontecer nada. Aqui ela ia murchar. Então ela ia ficar num aspecto meio assim, meio deformada, sabe? Daí esses são os três tipos de soluções principais. Então, voltando aqui, osmose é basicamente a passagem de água pela membrana. Aqui ela murcha, normal, e ela muito cheia, né? Vamos agora para o próximo tipo de transporte passivo, a difusão facilitada. Ela acontece com açúcares, aminoácidos, substâncias hidrófilas, né, que tem mais afinidade à água, e é basicamente com maiores moléculas. É realizado por proteínas carreadoras ou permeases. Então aqui, ó, essas aqui são essas proteínas. E isso acontece quando uma molécula solúvel, como por exemplo a glicose, ela se liga com essa proteína, então ela vai entrar nesse meio aqui da proteína, e essa proteína funciona como uma tesoura. Então, quando esse aqui, por exemplo, vai entrar nessa proteína, ela vai fechar o outro lado aqui e vai abrir o outro, permitindo que ele entre na célula. Ahn, Isso acontece porque é uma molécula muito grande, né? Uma substância, é um soluto muito grande. Então não consegue fazer aquele negócio de passar entre as moléculas de fosfolipídio. Como, por exemplo, que nem eu expliquei na difusão simples. Então ele precisa de uma proteína para conseguir passar. Novamente, vocês vão poder ver aqui num vídeo como é que isso acontece. Ela vai, passa. Entra lá, entra aqui, vai e abre o meio, ok? Entenderam? Ó, então vai, se liga aqui no meio e abre aqui embaixo. Vem, se liga aqui no meio e abre aqui embaixo. Agora, para o último tipo de transporte passivo, temos a difusão por proteínas canal ou proteínas porinas, né? Tanto faz. Bem,
Também é realizado por proteínas, né, com moléculas maiores. E como é que é formado esse canal? No meio aqui tem poros hidrófilos, ou seja, canais que têm afinidade com a água. E aqui, como ele meio que está se ligando com a membrana, que é hidrofóbica, são poros hidrofóbicos aqui. Bem, esse canal aqui, ele vai servir para passar as substâncias. A maioria deles é seletivo. Então, ele fica normalmente fechado com o tempo. Ele vai se abrir, se ele sofrer estímulos, como, por exemplo, cargas elétricas. Quando substâncias com certas cargas elétricas passarem, ele vai se abrir. Quando, por exemplo, ligantes, como por exemplo neurotransmissores, ahn, se ligarem nessa proteína, ele vai se abrir. Então, ilustrando aqui, né? Aqui a proteína ela vai estar fechada, né? Para impedir que outras substâncias indesejadas passem. Daí ele pode, por exemplo, se chegar lá um estímulo, vai reagir com um Na um Na+, por exemplo, que é um tipo aqui de partícula. Ele vai se abrir, por exemplo. Ele pode reagir com estímulos em mudanças no potencial da membrana. Com ligantes, pode chegar, por exemplo, aqui, ó. Chega um neurotransmissor, por exemplo. Neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai vir, vai se ligar a essa proteína e vai dizer tipo, ó, abre aí. Daí ele vai pegar aqui, ele vai abrir o canal para algum, sei lá, por exemplo, algum tipo específico de partícula passar. E quando passar, ele vai fechar de novo. E o neurotransmissor vai sair daqui. Mais uma vez o vídeo. Ó, vocês estão vendo aí as proteínas canal, as coisas passando por elas. E é basicamente isso. Mais uma olhada. E as partículas vão passando, passando. São canais, basicamente. Bem, por hoje é só isso. Eu agradeço a todos vocês pela companhia. Um spoiler da próxima aula é. Deixa eu pegar aqui a colinha, não é mesmo? O spoiler da próxima aula é permeabilidade celular novamente, com o transporte ativo, onde a gente vai ver a bomba de sódio e potássio, fagocitose, pinocitose, endocitose, né, que é no geral aí endocitose. E após isso, já dando um spoiler ainda maior, a gente vai começar a ver as organelas das células. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, que eu vou responder sem problema algum. Se vocês gostaram, vocês podem dar um like aí. Se vocês gostaram ainda mais e querem acompanhar o canal, querem estudar para suas provas, revisar a matéria, vocês já podem se inscrever. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau.